Good evening. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês de vir aqui compartilhar ideias, pensamentos sobre educação. E também queria agradecer em nome de toda a escola, não só pela semana, mas também por hoje, por compartilhar a metodologia canadense com a nossa equipe e agora também com as famílias da Miss Clemari, que a gente tem a honra e o orgulho de receber durante 5 dias, mas que vão ter um impacto no resto da vida acadêmica dos alunos, porque está sendo sensacional o acompanhamento da Clemari, assistindo aula, o feedback do professor, interagindo com os alunos. A gente tem crescido muito com isso, tenho certeza que todos nós vamos aprender muito nessa noite. Então, agradeço a aula de palma e obrigado, Clemari. É muito Broadway essa produção aqui, né? Broadway é eco-Broadway, né? Porque é assim... Ao ar livre. Ao ar livre, com esse tempo gostoso, bem agradável. Na verdade, eu tenho que agradecer, porque foi uma semana intensa, muito gostosa, com uma equipe envolvida, nessa escola maravilhosa, com essa estrutura pensada a cada detalhe, cuidada de perto pelos queridos César e Elô e todo mundo, o pai, a mãe, os filhos. Então, é muito gostoso trabalhar assim, né? As trocas com as professoras foram intensas, todo mundo muito empolgado, querendo aprender, querendo melhorar, né? Super bem acolhida. E realmente o que o César falou, no agradecimento por vocês estarem aqui, é que hoje em dia você dar o seu tempo é o melhor presente que você pode dar, né? Porque cada vez mais o tempo está escorrendo pelos nossos dedos, voando, a gente não dá conta de tanta coisa que tem para fazer, então quando você vê que alguém escolheu dar o seu tempo para você, você tem que agradecer, porque é um presente cada vez mais valioso, né? Então, assim, o que eu posso trocar com vocês é esclarecendo um pouco mais o que eu tenho na mente da impressão que vocês já sabem da Maple, inclusive que vocês sabem da Maple Marília, que é super especial. A gente tem mais de 250, eu visito uma média de 40 por ano, rodo o Brasil inteiro, nos lugares que você pensa que não tem nem gente, vai ver, tem uma Maple Band lá. É muito bom, porque essa troca da rede, né, essa metodologia de ter alguém, são várias treinadoras, que circulam e que trocam ideias, é o futuro, né? O futuro vai ser de quem sabe trocar, quem sabe compartilhar, quem sabe aproveitar o que tem de bom para fazer ainda melhor. Então, o que eu tenho a trazer é um pouco mais dessa troca, porque a metodologia eu tenho certeza que vocês conhecem, o que eu ouvi dos pais é que são todos engajados, são todos parceiros, confiam na escola, e é para confiar mesmo, porque eu fiquei também super confiante. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, de mim, né? Vou me apresentar, eu esqueço. Meu nome é Clemari, né? Como todo mundo já viu, eu sou treinadora da Maple Bear há uns 8 anos e eu sou educadora há décadas, milênios, acho que já encarnei várias vezes nessa mesma profissão, porque eu sou fascinada, eu sou envolvida, tudo que falar de educação eu estou lá. Eu dei aula, né? Sala de aula lá, de manhã, de tarde, de noite, para todos os ciclos, durante 25 anos, porque eu queria aproveitar a aposentadoria enquanto era aos 25 anos. Eu comecei cedo e aí fiquei na sala de aula direto para poder depois fazer os meus projetos.
Mas eu amo sala de aula, eu amo aluno, pior, eu amo adolescente. Todo mundo fala que é adolescente, e eu me dou super bem com eles. Eu adoro as inquietações deles, as contestações deles. Ser humano tem que ser assim, né? Como o pessoal reclama. Ah, essa classe é muito agitada. Eu falo, que bom, né? Eles são lindos, olha só. Se tivesse todo mundo deitadinho, paradinho, eu não quero saber, porque não era o lugar da escola, né? Outro lugar muito tenebroso, né? Ser humano, a criança nasceu para pular, para se mexer, para gritar, o adolescente para questionar, e é a mesma coisa que o tempo. Tem gente que reclama que está calor, tem gente que reclama que está frio. Gente, o calor, quando é verão, é bem-vindo, é o natural, é o certo. Como o frio no inverno também é o certo. E assim, a criança agitada é o certo. E o adolescente questionador é o certo. Né? Então, a gente não tem que reclamar. Aí eu um pouco situar vocês, porque o objetivo é falar como, né, a língua portuguesa. Eu sou especialista em língua portuguesa, apesar de eu ter começado, eu fiz filosofia primeiro, com especialização em ciências humanas, então eu comecei dando aula de história e geografia. Depois que eu fiz letras português e inglês, aí eu fui só para o ensino de línguas, mais português do que de inglês. E, bom, aí eu fui tudo, né? Acabei de... nunca saí de sala de aula, me aposentei em sala de aula, mas continuei com um pouquinho de aula para não perder o pé na realidade, porque eu já estava fazendo formação de professor. Durante a minha carreira de professora, surgiu uma oportunidade, o Ministério da Educação estava selecionando os professores nas escolas de ponta de São Paulo. Eu dei sorte de estar numa escola de ponta. Eu dei sorte de ter um trabalho super reconhecido na escola. Aí eles me indicaram, eu estou no Ministério da Educação até hoje como assessora de língua portuguesa em projetos interdisciplinares. Trabalhei com muitos projetos pela Unesco, e aí a hora que você está no MEC, na Unesco, todo mundo te quer, né? Então, eu fiz um tour, trabalhei para tudo quanto é editora, rádio, televisão, fiz 1000 pontinhos, só faltou a Globo me achar, olha que azar, né? Uma hora dessa podia estar lá fazendo novela, apresentando um programa, mas estou super feliz aqui. E assim, como que é? Eu também trabalhei muito em escolas bilíngues, não só de inglês, como coreano, trabalhei 7 anos numa escola coreana, numa escola japonesa, numa escola judaica, e assim, fora americana e a canadense, que foi onde eu comecei e para onde eu voltei. Então, eu vi vários modelos. E aí, hoje, eu estava assistindo uma aula e os meninos estavam entrevistando a professora. E aí eles falaram, por que você veio para mim comer? Aí ela falou assim, porque eu estudava, eu sempre gostei muito de estudar, buscando qual era a melhor maneira da gente ensinar. Eu sempre fui fascinada por isso. Quando eu vim para Maple, eu descobri que existia aquela maneira de ensinar ideal que eu tinha na mente, que eu tinha estudado, mas nunca tinha visto em nenhuma escola. Então, eu me encantei e por aqui fiquei. E foi um pouco o que aconteceu comigo, né? Depois de rodar por tantos lugares, fazendo treinamento de professor, fazendo várias coisas. Eu também sou corretora de redação do Enem, até hoje, para não perder a noção, para saber como é que estão os parâmetros, né? Então, fim de ano, não tenho treinamento na Maple, eu descanso corrigindo a redação do Enem. Mas corrijo só umas 2, 3 minutos, pouca coisa. Aí, depois, então, todo esse rolê, quando eu conheci a Maple, eu falei, pronto, acho que é um lugar que tem tudo a ver com o melhor que eu já vi, com o que eu acredito, então vamos investir nisso. E estou muito feliz aqui, cada experiência.
canadense, como é que a gente faz acontecer com o currículo de língua portuguesa? É a grande questão da maioria das pessoas. Eu tinha preparado uma contextualização, mas não vou me estender nisso, né? Todo mundo já sabe que o mundo pós-pandemia, que tinha expectativas de que ia ficar todo mundo feliz, alegria, paz e amor, virou um caos, né? A gente está com menos tempo, mais violência, acúmulo de trabalho, menos paciência, menos compreensão, porque a gente ficou um tempo isolado, agora está difícil de voltar a conviver com as pessoas, todo mundo irritado, todo mundo sem paciência nenhuma. Tem uma instabilidade de humor generalizada, as crianças voltaram muito ansiosas, porque foi muita coisa diferente na vidinha delas, gerou uma insegurança, vem o pai e a mãe agoniados. Então, a gente estava sonhando durante a pandemia que ia ser tudo céu, encontrou muito trabalho pela frente. E aí ficou a dúvida, vamos continuar na tecnologia, na frente das telas, o que nós vamos fazer? Eles não voltaram assim empolgados, todo mundo querendo falar e participar. Não, né? Eles voltaram daquele jeito, ansiosos, inseguros, sem saber o que vinha, depois de ficar assistindo aula em casa, com as pernas para cima, o cachorro lambendo, tranquilamente, tem que pôr roupa, uniforme, pegar um carro, vir para a escola. Foi um ano, acho que mais, não sei se foi igual ou mais difícil ainda a volta, né? E a gente ficou se questionando também, porque além de tudo, eles descobriram o metaverso ficando em casa. A tecnologia continuou avançando, a gente estava parado em casa e a tecnologia continuou na galope, né? Galope não, velocidade de foguete. E aí, muitos dos jovens, especialmente, descobriram no metaverso uma possibilidade de ser mais feliz, porque você cria a cara que você quer, o corpo que você quer, escolhe os amigos que você quer, o ambiente que você quer, e vai viver uma realidade paralela que não é esse saco que é a vida real. Então, aí a gente teve que ainda resgatar muitos alunos desse universo paralelo, né? A ciência, então, mostrando para a gente que pode ser que exista um multiverso, que essa galáxia, esse universo que a gente conhece, talvez não seja o único. Gente, é muita coisa para dar conta, né? É muita informação. E nós, educadores, ficamos na pergunta, será que vem mesmo o robô para tomar lugar do professor? Será que vai pegar esse modelo online, os alunos vão começar a aprender em casa mesmo? Nas outras áreas, a gente já está vendo os robôs ocupando um bom espaço, porque eles são muito mais eficientes, eles são imparciais. Na área do direito é um sucesso, porque eles fazem uma análise super racional, na medicina, nos carros, nos atendimentos. Você agora não tem na escola. A gente já está vendo as máquinas para todo canto, né? Se não, o robozinho, pelo menos o drone, não tem onde você vai que não tem um dronezinho te olhando agora, né? Então, não vai dar para evitar mais essa realidade. E aí a gente se pergunta, como é que a gente vai fazer agora? Que modelo que vai ser essa educação? Os países de ponta que abraçaram a tecnologia, eliminaram caderno, lápis, é só tela, já estão voltando atrás, porque a neurociência também foi avançando e mostrando que o cérebro precisa de determinados estímulos que são humanos, que não são da máquina. Então, ao mesmo tempo que a inteligência artificial está ganhando espaço, os cientistas estão se dando conta que a inteligência natural, humana, tem que ser estimulada, tem que ser desenvolvida. Porque a inteligência natural do homem que tem que controlar a inteligência artificial, e não o contrário. E isso tem que começar aqui embaixo, né? Na educação.
Cada dia tem mais conhecimento disponível, o timing da evolução aumentou muito, porque antes demorava um século para passar da máquina a vapor para a máquina elétrica, mais um século para mudar de novo, e agora a gente viu que menos de 50 anos tudo mudou. Então a gente fica nessa pergunta de como será e para que tipo de ser humano a escola tem que preparar para esse futuro que a gente ainda nem consegue imaginar de tão rápido que tudo está mudando, né? Então, que habilidades que eles têm que ter, que competências, o que eu vou ensinar? Eu vou continuar insistindo em decorar fórmulas. Quem aí lembra da fórmula de Bhaskara? Usaram ela hoje? E o teorema de Pitágoras? Ontem estava na crista da onda. Todo mundo sabe próquise, mesóquise e ênclise? Então, eu tenho um monte de informação desse tipo que até hoje eu não usei para nada. E aí a gente vai continuar repetindo isso? Não dá, né? Como que nós vamos fazer, então? Porque as crianças e os jovens têm toda essa informação e muito mais à distância de um clique. Na mão, às vezes. Tudo está ali. E o que eu vou desenvolver, então, para que essa pessoa, quando for enfrentar o mundo lá fora, esteja capaz de enfrentar todas as situações. Não se desespere, não entre em pânico, porque apareceu um problema. Ah, tá, então acho que a gente tem que resolver, ensinar a resolver problemas. Eles vão ter uma informação atrás da outra o tempo todo. Ah, tá. Então a gente tem que ensinar eles a aprender. Para depois eles continuarem. Hoje em dia não tem saída da escola, missão cumprida. Você passa a vida inteira aprendendo. Todo dia tem uma novidade. Se não estiver esperto, as novidades passam por cima e você fica. Então começamos a essas reflexões do que a gente precisa ensinar agora. Os canadenses, não é à toa que o Canadá é um país já muito à frente da gente, assim como vários outros, já estavam nesse processo, já tinham um modelo de educação completamente diferente. Uma educação baseada em caráter, em respeitar o tempo da criança, em instigar a leitura, porque é através da leitura que vem toda a informação do mundo, através da palavra vem toda a informação do mundo. Se a gente não soubesse comunicar, seja com a máquina, seja com gente, não vai rolar, né? Então aí a gente começou a ver quais seriam as habilidades e competências necessárias para a gente desenvolver aqui. E aí você olha para mim, Roberto, que já antes fazia isso e depois da pandemia fala que legal, a gente já faz uma coisa que muita gente vai ter que correr atrás agora, tá? Então ficou mais fácil e deu mais segurança para a gente continuar fazendo desse jeito. Então eles têm o conteúdo, eles trabalham o que tem que trabalhar, mas o subliminar que tem por baixo desse conteúdo que vai criar o ser humano do futuro, não é qualquer escola que trabalha. O pessoal está correndo atrás agora. O programa geral, é importante que todo mundo saiba que o programa geral de todas as disciplinas da Mercomet é milimetricamente pautado nas exigências do Ministério da Educação. A gente não tem um currículo canadense na área da língua portuguesa. Né? As matérias, língua portuguesa, história, geografia, história do Brasil, geografia do Brasil, isso tudo é definido pelo Ministério da Educação. Eles têm lá aquele documento, que é a famosa BNCC, onde tem tudo detalhado que toda escola brasileira tem que ensinar. E isso é recente, mudou a questão de uns 10 anos, porque antes esse currículo obrigatório do MEC era só conteúdo. Agora não. Agora eles já estão focando no desenvolvimento de habilidades e competências. Ou seja,
identificar os dons que as crianças têm, para que eles desenvolvam esses e todos os dons humanos, para que eles tenham competência de enfrentar a vida, resolver as situações, saber fazer escolhas, ter atitude e ao mesmo tempo ser respeitoso, compreender o outro, saber trabalhar em equipe. Então são uma série de outras competências que a gente tem que dar conta, além do conteúdo acadêmico. Mas a gente tem, tá? Eu vou passar rapidinho, mas vocês devem acompanhar as coisas dos seus filhos. Nem sempre está tudo escrito no caderno, mas eles vão chegar nesse ponto, tá? A gente trabalha, como eu disse, do jeito canadense. Em vez de impor um conteúdo a ser decorado e cobrado numa prova, que depois você esquece e a maioria você nunca mais na vida vai lembrar, eles trabalham com uma maneira de dar significado daquele conteúdo na vida real, a tal do hands-on, mão na massa. Então a gente faz o contrário. Primeiro mobiliza a criança para ela refletir na própria língua materna, na linguagem deles. E eles, gente, eles ouvem falar desde que eles estão na barriga da mãe. Então eles têm lá dentro deles intuído um sistema linguístico. É só tirar, estimular e depois sistematizar e não trazer uma coisa de fora imposta que eles não entendem direito. E como que a gente faz isso? É leituras e mais leituras, através da leitura pergunta, e aí você vai desenvolvendo as operações de pensamento. Reflexão, comparação, seleção, extrapolação para outras situações. E aí uma simples leitura que parece uma historinha bobinha, lá desde os pequenininhos você já vê a conversa, não estou acreditando. Nós estamos criando nossos próprios monstros. Eles vão nos engolir quando chegar no high school. E vocês não imaginam que delícia que é quando eu assisto as aulas do high school. Porque eles dão olé em jovens de outras escolas. Eles trazem umas colocações, eles fazem umas perguntas, eles fazem umas relações que eu falo para os professores: professor, se mata de estudar, se mata de estar por dentro de tudo que está acontecendo, senão você vai passar vergonha. Porque eles estão instalando aqui, o sexto ano já está dando olé. Adorei as discussões, a apresentação de trabalho que eu tive a sorte de ver. Precisa ver a oralidade, a segurança na exposição, respondendo a perguntas sem ficar sem graça, porque não sabe. Não, ao contrário, é o que eu falo. Se o professor não ficar esperto, quem fica sem graça é ele. Porque são os monstrinhos mesmo, mas não os monstrinhos que a gente quer. Isso que a gente quer mesmo. A gente cutuca o tempo todo para isso, né? E o currículo de língua portuguesa, então, desde lá do nursery, piquititico, se você for já ver, já tem essa rotina, a leitura, começa com a leitura até sem palavras, ou só livrinhos de figurinha, mas já vai incentivando, já vai estimulando. Agora você imagina essa pessoa, desde lá, bebê, começar, e eles fazem isso em 2 línguas. Então, essa é uma outra opção muito interessante, porque... Ah, não, tá aí. Aqui, o bilinguismo, né? A linguagem é o que molda o pensamento. É através da linguagem que você chega num pensamento crítico, analítico, reflexivo e tudo isso. Se você desenvolve a linguagem em 2 línguas, o que você está desenvolvendo? 2 maneiras de ver o mundo. A linguagem, a língua não se restringe às palavras, à leitura de palavras. Quando você alfabetiza em português e em inglês, você está trazendo toda uma cultura, 2 culturas diferentes. E a cultura traz maneiras de ver o mundo diferente, maneiras de se ver diferentes.
maneira de resolver as coisas diferentes. Então eles já vão crescendo com essa capacidade de virar a chavinha, e eles viram a chavinha com a maior facilidade, e ter uma discussão num nível, numa língua, e em outro nível, numa outra língua. Porque eles estudam toda a cultura canadense, não só o inglês. Diferentemente de muita escola, que se diz bilíngue, porque agora toda escola virou bilíngue, da noite para o dia, né? O que é o bilinguismo por aí? A gente tem uma carga horária de inglês bem puxada. Dá 5 aulas de inglês por semana, não garante ninguém que desenvolva uma mente bilíngue, uma maneira de pensar diferenciada. E aí, quando você já conhece 2 culturas diferentes, você naturalmente já é uma pessoa mais flexível, que aceita as diferenças. Porque desde pequenininha você cresceu dentro de 2 culturas diferentes. Então a gente vai ter seres humanos menos intransigentes, menos inflexíveis, que vão compreender, porque além de tudo a gente não fica no inglês, né? Aqui vai para o francês, que também tem para todo lado. Depois que você abre a janela para uma segunda língua, além da língua moderna, essa parte do cérebro já fica aberta para quantas línguas quiser. Quantas você enfiar ali, eles pegam com a maior facilidade. Por isso que a gente tem esse foco de começar a imersão com os primitivos, porque eles ainda estão na parte de aquisição da linguagem, construindo um repertório. Então, se eles adquirirem 2 ao mesmo tempo, 2 repertórios diferentes, depois qualquer língua que você puser, eles vão com a maior facilidade, tá? E aí é muito mais fácil desenvolver uma mente mais ampla, com maior respeito, até porque a cultura canadense também a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque é muito focada nesse respeito ao outro, nesse trabalho colaborativo, nessa transferência de responsabilidade, né? Porque pais brasileiros é tudo galinha, né? Tudo embaixo da minha asa, e eles já têm uma visão de que não, eu crio para o mundo, eu tenho que ensinar ele a se virar em qualquer situação. Então a gente trabalha com essa transferência de responsabilidade, uma gracinha, os pequenininhos terminam de fazer as coisas, guardam tudo no lugar, limpam a mesinha, põe a cadeira sem arrastar, para não fazer barulho. Todo mundo fala baixinho, eu berro, né? Tem que me controlar, tem tudo, porque neurocientificamente falando, já está provado que o ruído alto desperta uma ansiedade na gente. Porque o trovão desperta medo, o rugido do leão assusta, uma bomba explodindo assusta. Então o nosso cérebro já tem esse registro de que o ruído alto é perigo. Por isso tanta gente ansiosa, porque o cérebro está em constante estado de alerta. Ai meu Deus, o que vem por aí com esse barulhão acontecendo? Então a gente também trouxe isso deles, né? Não precisa gritar. Se eles estão gritando e o professor quer silêncio, ele não fala, pessoal, vamos ficar quieto. Não, ele fica quieto. Ele modera. Eles já sabem que todo mundo tem que ficar quieto. No máximo ele levanta a mão, eles já sabem que também tem que levantar a mão, porque é momento de atenção. Então são combinados, é como um jogo harmônico. Olha, os alunos aqui estão realmente numa sintonia nesse sentido sensacional, o que torna a aula mais agradável e muito mais produtiva, tá? Aí, voltando lá, só para vocês darem uma olhadinha. Quando a gente forma a mente bilíngue, a gente quer que eles desenvolvam também autonomia com responsabilidade, comparem os conhecimentos adquiridos, tenham acesso a valores pluriculturais, que os nossos valores brasileiros estão meio questionáveis, né? Desperte o respeito do outro, a confiança naquela comunidade onde eles estão. E a gente, como eu falei logo de cara, quer aluno ativo, investigativo, participativo, que questione mesmo, que vai atrás, que não sossegue enquanto não consegue encontrar
uma solução para as questões, né? Isso aqui vocês já conhecem, as rotinas deles, a didática centrada em literatura, em projeto, em gêneros, né? Porque a gente tem bastante consciência disso. Aqui tem imagem, que é quando eu apresento para outras escolas que não tem umas imagens tão boas, mas aqui nem precisou, apesar que essa imagem é daqui, né? Então a rotina é apresentada logo no começo da aula, para eles saberem o que vai acontecer. Olha o nível de concentração na hora da leitura, o dedinho acompanhando onde que nós estamos, e a professora para e pergunta, mas o que será que ele vai fazer? O que você faria no lugar dele? E aí, ó, cabecinha, né? Vai cutucando, vai instigando, e aí tem as conversas, as atividades de centro super organizadas. O professor só explica, cada um pega a caixa, vai para o seu centro, distribui a atividade, um ajuda o outro ali no centro, termina, guarda tudo na caixinha, leva tudo para o lugar. Ai, meu Deus, acho que estamos no Brasil mesmo, hein? Não, né? Funciona muito, né? Aí nos centros eles já sabem o que eles vão trabalhar. E ó aqui, sílabas, tá? Já entra sim a gramática, né? Opa, essa aqui eu acho que é interessante, viu lá? Quando começa, eles já sabem, ó, lembrar qual que é o tom de voz. Ah, é para sussurrar, então. Eu vou ficar em grupo, com o meu amigo do lado, todo mundo perto, não sei gritar. Quando a professora está dando instrução, é 0, tá? E eles são informados de tudo isso sempre antes, né? Para que eles saibam o que a gente está esperando deles. E aí, ó, finalizar no tempo certo, sentar com a postura certa, levantar a mão para falar, são coisas que a gente retoma o tempo todo, e o trabalho é assim, na maior tranquilidade. Quando tem aluno que precisa de um acompanhamento mais direto, o professor atende 1 ou 2 de cada vez para também dar esse apoio. Aqui já é aluna, gente. Como assim? A professora deu o trabalho, eles fizeram o trabalho na aula e depois eles já foram apresentar. E ela lá, ó, ela não está lendo nada. Eles montaram a apresentação ali na hora e ela deu um show, a aluninha dela ficou super boa. Isso é um dos exemplos que eu não consegui passar todas as imagens, que meu celular está explodindo de foto, né? Mas não deu tempo de passar todas. Então, assim, fora isso, as professoras coitadas, né, intensivão de lei Pauber. Reuniões com elas, várias. As de ontem e de hoje que a gente fez mão na massa, que elas foram produzir um monte de coisa, não deu tempo de passar, mas foram muito boas. Essa foi só uma delas, com a equipe toda. Depois eu fiz várias reuniões por ciclo, por área. Falei sobre a história e a geografia, que às vezes tem uma insegurança. Os pais falam, mas como assim? Eu não estou entendendo esse programa de história e geografia. Isso parece história e é geografia. E parece geografia e história. Aí a gente conversou muito sobre isso, né? Não existe história sem um espaço geográfico. Dá para você contar uma história sem dizer aonde foi que aquilo aconteceu? Não, faz parte da narrativa, né? O ambiente, o espaço. Então a história e a geografia estão muito juntas mesmo. E para os pequenos, especialmente, você tem que situar essa noção de espaço aonde as pessoas criam as suas histórias, né? Começa lá na antiguidade, a exploração dos primeiros povos, aonde que foi? Do lado de Rio. E depois no Egito, do lado do Rio. E aqui em Recife? Entre o Rio Beberibe e Capibaribe. Então, por que será que a cidade cresce à volta do rio? E aí é cidade, aí vem em história a formação da cidade. Então tem tudo relacionado
situação. Se a cidade tem mais planície, mais planalto, São Paulo, para eles fundarem, eles tiveram que subir a Serra do Mar, até encontrar um planalto que fosse mais adequado para construir uma cidade. Foram à beira do rio Anhangabaú, porque precisa de água. Então, eles vão entendendo a coisa no processo, na observação. Entra no Google Earth, olha lá, ontem eu assisti uma aula de geografia, professora Planisfério, Mapa Mundi, no que ela colocou Mapa Mundi, já um perguntou, cadê Marília? No Mapa Mundi, a professora olhou para mim, como que eu vou achar agora Marília aqui, né? Aí ela fingiu que, bom, daqui a pouco a gente vê, aí foi para o mapa do Brasil. Aqui, o Brasil, as cidades, cadê Marília? Então, aí chegou no mapa de São Paulo, também não aparecia Marília. Aí a gente foi lá, abriu na internet, achou a abençoada da Marília. Ai, é grande, não sei o quê, quantos habitantes tem. E aí eles perguntando, e aí você foi embora, né? Então a gente também está atento para isso. O que está despertando o interesse deles? É óbvio que a gente tem que falar de Marília. Não adianta saber onde é Toronto, Quebec, Vancouver. Tem que saber também aonde é Marília. Então, eu coloco no mapa, eu chego na escola dando prejuízo, porque eu quero mapa na sala de aula, eu quero um professor especialista. E aí o pessoal, o pior é que a escola faz e faz tudo, né? O pior é melhor. E então isso, contextualiza, traz para a realidade dele, mostra o mapa de Marília, onde tem rio aqui, onde tem. Então, depois essa história ainda vai render. A gente conseguiu só ficar na localização. Agora a coisa ainda vai render, né? Por que a gente quer? Que eles saibam se comunicar adequadamente. Isso já tiraram de letra, logo cedo, né? Que eles saibam usar estratégias diversificadas para cada situação. Que é isso que vai precisar no futuro, né? A gente vai ter bancos de dados, mais dados, informação, mais informação. E o que a gente vai precisar saber fazer? Selecionar, comparar, escolher, checar se a fonte é segura ou se não. É a competência maior do Canadá. Eles são um dos países que tem maior banco de dados do mundo. Só que não adianta nada ter um monte de dados e não saber o que fazer. Eles são excelentes na organização de dados, na seleção desses dados e na classificação para que eles sejam usados no lugar certo, na hora certa, de maneira eficaz. É isso que a gente tem que chegar. Ter a organização, porque um monte de informação misturada e daí não leva nada. Por isso que as nossas aulas são tão organizativas, por isso que a sala é tão organizativa, por isso que é tudo tão organizado. O cérebro precisa também ser organizado, bem escrito. Tá? Forma se apropriar, né, dos padrões da escrita, produzir textos adequados, isso também já é um desafio que eles já superaram. Aqui, de novo, situações onde eles estão lá, debruçados, estudando, e aqui rapidinho, só para vocês verem como sempre tem de pouquinho, mas sempre tem os aspectos linguísticos, tá vendo? Em todas as séries. Usa gramática. Porque depois que eles deduziram pelo uso corrente, pela reflexão, pelas perguntas, pelo texto que eles leram, eles vão para a gramática checar se eles deduziram a conclusão. Se eles chegaram à conclusão certa. Isso não chega. Porque é a língua deles. Né? O sistema está lá, não precisa disso. Mas a gente tem a referência da gramática, sim. Tá? Está ali para consulta, para dúvida. Mas, olha lá, antes, eles já chegaram à conclusão, já chegaram na gramática, e aí vira um cartazão, como que a gente chama. Porque é o conteúdo, mas é o conteúdo que eles sistematizaram.
quando você faz, você não faz. Se é imposto e você decora, complicado de absorver. Agora, se você pesquisa, se você faz o cartaz, você não esquece, tá? Então, ó, tem exercício no caderno, dessa, tem produção de texto, aqui os pequenininhos trabalham meio que com eixos, né, que mais parecem brincadeiras. Você perguntar para eles, o que você fez na escola hoje? Passam toda nessa escola para você brincar. Cada brincadeira intencional é milimetricamente calculada, é vinculada ao histórico, é vinculada à interação de pensamento, ao desenvolvimento do motor, a despertar curiosidade, a trabalhar em grupo, a respeitar outra, a respeitar a regra. E por aí vai. E parece só uma brincadeira. Sim, a porta, vamos ver a porta. Nossa, gente, parece que os caras estão na escola. Mas vai ver a porta deles, nem tem mais coisa, né? A leitura, eles recitam, eles jogam com o nome das letras e dos bichos, com o nome deles. E livros e mais livros, vocês sabem melhor que ninguém, não precisam falar. Agora, com a árvore de livros, então, vai aumentar, porque eu tive aluno que me falar. Eu li tal livro da árvore. Eu almoçando também. Beleza. Você posso fazer companhia? Ai, gente. Claro que pode. Fica comigo. Eu falei, você entra sempre na árvore, você vê livros fora daquele indicado. Nossa, amiga, eu venho nas férias. Sensacional. Quem é você, meu? Ele tente que fugiu. Isso, né? E é esse tipo de coisa. Nossa, o almoço era maravilhoso, conversando com a menina de 9, 10 anos, uma aula terrível, né? Aí, jogos de novo, a partir de 1 já tem situações didáticas para dar conta daquele conteúdo que eu falei, no centro de aprendizagem eles já têm. Aí, assim, eles posso ler? Como assim? Está doente? Está com febre? E eles fazem isso direto. Cadê a lição? Posso ler? Vai lá, senta no curso, escolhe um livro, bom, X, e vai ler. Né? Ou leem juntos, ou 2 ou 3, na maior empolgação. Então, é isso que a gente quer. A escrita também o tempo todo estimulada, nos centros de aprendizagem, onde eles trocam as ideias, eles chegam às conclusões sozinhos, apresentam depois, tudo vira cartaz, tudo é coletado, sempre a participação do professor junto com o aluno. Quando pais, né, a gente conta muito com a colaboração de pais, que às vezes conversar sobre algum tema, se é uma entrevista, como hoje entrevistar a professora, daqui a pouco eu vou chamar algum de vocês para dar uma entrevista também, dependendo do tema. No mês passado, acho que eu estava no escola, que estava falando sobre migração, e foi o pai dele para contar a experiência dele. Então, a gente aproveita também a experiência da própria comunidade, eles amam, né? Todas as atividades dessa classe também estão ligadas, é tudo ligado aos temas geradores de cada série, né? Só para vocês verem, olha o meu ano, o que tem de conteúdo. Temos de gêneros textuais. Tem gente que não sabe isso lá no high school, né? Eles estudam poemas, vários tipos de conto, de folclore, história da quadrilha, biografia dos famosos, né, quando eram crianças, que eles adoram fazer, notícia pessoal, nome próprio, entrevista, adivinha, bilhete, convite, sem nem perceber, a gente nem sente que estão tendo tudo isso. Então, está tudo sendo trabalhado. Certidão de nascimento, receita, legenda, tudo isso é tudo. Só que se você olhar na gramática, não aparece desse jeito, aparece de um jeito que não tem sentido nenhum para eles.
e aqueles tiram do dia a dia. E aí vão analisar o que precisa ter no bilhete, o que precisa ter na receita, o que precisa ter na sua certidão de nascimento. Aí gera um interesse muito maior. Né? E a reflexão linguística lá. Irmã, vogal, consoante, encontros consonantais, flexão de número de gênero, emprego de mais dígrafos, com a letra H, de coisa que, né? De novo, agora você já tem acesso pelo Toddle ao que a BNCC prevê para cada série. Está lá no nosso trabalho todos os requisitos. O Chu já tem os seus outros livros. Deixa eu só ver como a gente está de horário. Na verdade, vocês já conhecem, né? Aí, quais são as expectativas agora que estamos começando o livro? Né? Então, já é um ciclo diferente, e aí o pai fica, será que ele vai dar conta, né? Será que depois vai conseguir fazer nenhum? A gente já tem várias escolas que se formaram no high school. Tá? Eu acompanho, eu tenho algumas treinadoras especialistas que, devido à experiência, a gente pega a linha completa, desde os pequenininhos até o high school, para ver se a coisa está caminhando de maneira progressiva e uniforme. E eu sou uma dessas, então eu vejo chegar lá na ponta. E aí você vai, por exemplo, ano passado eu estava numa escola, logo depois da redação do Enem. E eu tinha recebido um monte de WhatsApp de gente boa, professor, ou amigos profissionais de outras áreas. Mas que tema foi esse? Que diabo é isso? Eu não sei, é para falar de vida. Como assim? Porque era, agora não vou lembrar nem o tema de cor, mas era para falar sobre o serviço de cuidar da mulher, que é invisível. Como as pessoas podem, como eles sugeriam, porque a redação sempre pede uma solução, uma proposta em relação àquela situação, e aí eu tenho a palavra sobre os cuidados invisíveis que a mulher tem. E o pessoal pensando que era para falar da cuidadora. Tem cuidadora também, não é? E aí eu estava na escola, a professora de redação foi para a lousa, colocou o tema na lousa, e aí, pessoal, o que vocês acham que dava na redação nota fácil? Porque tem outra, é muito fácil também ter uma ótima oralidade, saber falar, se expressar, né? Tem gente que é assim, mas na hora que vai para escrever não faz nada. Né? Mas vocês viram que desde cedo já tem também esse treinamento do processo da escrita. A escrita não é assim, vai lá, escreve, tá bom. Eles fazem um projeto. O projeto eles fazem um rascunho. Do rascunho eles avaliam, corrigem, a professora corrige junto. Aí eles passam a limpa. Aí vem a edição, que é ver o formato. Se os parágrafos estão harmônicos, se a letra está clara, porque eu falo sempre para eles, um dos itens da redação é a letra. Mas precisa ser bonita, precisa ser curtida, precisa ser inteligível. A gente abre uma redação, que agora a gente corrige online, né? Você clica para abrir a redação, você bate o olho, se você vê que está difícil de ver, clica no anular. Nem sempre está para eu vou começar nos 5 graus de miopia para decifrar a letra. Tem que estar legível. Então, eles vão ter estímulos para escrita bastão, para escrita caligráfica, para tudo. Vão aprender a fazer a letra cursiva bonitinha, bem redondinha. Aí, com o tempo, eles vão decidir em qual letra que eles têm um desenvolvimento melhor, um ritmo mais rápido, que o braço saia mais firme, e eles voltem mais. Porque a letra é a cara da gente, é pessoal, né? A gente quer que saia daquele jeito
E quando a pessoa não tem uma letra muito bonita, em geral, ela não é, ela queria ter uma letra muito bonita. É um pouco o seu registro, a sua cara. Mas eles vão encontrar a melhor maneira de chegar na letra bonita que eles querem. Tá? E a gente foca muito em ter que ser inteligível, porque é o que vai ser exigido deles. Tá? Então, assim, só para vocês verem que ó, tem de conteúdo linguístico. Ele vai aumentando, é progressivo, vai aprofundando, vai chegar lá. Agora a gente já está com uma plataforma nova que tem a inteligência artificial. O material do High School é todo numa plataforma que é uma das melhores que tem no Brasil, com todo o conteúdo que vai cair no Enem, que vai cair no vestibular, as questões do vestibular, as questões do Enem, com a vantagem que é inteligente, o professor vai só alimentar, os alunos também vão alimentar. Tudo que eles fazem, eles colocam na plataforma. E aí a inteligência artificial vai mapear cada aluno, que é coisa que o professor não dá tempo de saber cada detalhe. E aí na inteligência artificial, dentro da plataforma, eles já vão sugerir que tipo de exercício que o aluno precisa fazer, porque eles vão identificar qual é o ponto que ainda está mais fraco para ele desenvolver, já vai mandar exercício de acordo, treinamento de acordo, já vai ter, o professor já vai saber como que ele vai lidar, porque tem a ficha completa de cada aluno lá. Então, a gente também está caminhando junto com o avanço da tecnologia para que a gente use a nosso favor, né? Para que ele seja. Então, a curva do High School já está tendo um outro foco, já é mais tecnológico assim, mas porque a gente tem que dar conta de mais conteúdo, de ter uma obrigação de prestar exames que exigem as coisas em determinados formatos, e a gente tem que treiná-los para isso sim. Então, a gente vai desenvolve, até o nível, né, aprofunda, faz com que eles tenham todas as competências necessárias, e aí depois o High School vai treinar para que eles tenham o melhor desempenho possível. Porque um dos nossos temas é altas expectativas. Né? Então, a gente quer sim que eles vão para universidades fora do Brasil, mas quer que eles entrem em boas universidades daqui também. E, acima de tudo, a gente quer que eles sejam boas pessoas, seres humanos do bem, e que consigam dar conta do mundo que a gente não sabe, mas que a gente quer que eles sejam felizes nesse mundo. Né? Então, é o que eu falo. Às vezes o pai fala para mim, mas eu aprendi uma cartinha, caminho suave, e deu tudo certo. Eu falo, então, se comunicar no caminho deles não vai ser suave. Não vai dar tudo certo se a gente tiver baixas expectativas. A gente precisa puxar, estimular, porque o mundo que vem aí vai ser um nível de exigência lá em cima. Então, a gente quer preparar esses alunos para aguentarem a pressão, para aguentarem todos os desafios que eles tiverem que aguentar, e mesmo assim, saber se respeitar, saber se entender, o que me faz feliz, para eu poder fazer boas escolhas, para eu estar em paz, para eu ter bons relacionamentos, para eu sentir que não vou dar a pena. Porque a gente está, espero que saiba, né? A gente está num momento, na era da humanidade, que tem muita gente achando que não vale a pena, está difícil, credo, não quero mais, sabe? E a gente quer que eles tenham feliz, tá bom? Mas eu não falei muito já, né? Uma salva de palmas para o Mário. Mário, obrigado por compartilhar com você. A gente está dando um insight sobre mais inteligência artificial. Várias escolas, o modelo bilíngue, falava para a gente e a minha conversa em que é melhor, é uma mudança muito grande para os pais e trazer essa visão da nossa escola também, esse
aprendizado. Uma coisa que ela fala que é uma forma muito simples, por exemplo. Mário, estamos com um professor maravilhoso de geografia, e a Jussiara, que é a nossa coordenadora, está falando para trazer o ano também. O que você acha? Nossa, as escolas que entendem assim, eu acho que é um pouco que é uma matéria mais complexa, e eu vou ver aula desse professor de mais feedback, que eles tomar participantes, sempre esse número de inscritos. Então, pode ela vir aqui compartilhar com vocês, compartilhar com a gente. É um grande muito grande para a escola. Vamos aproveitar esse tempo para vocês terem perguntas, porque às vezes a gente tem que tocar. Eu já vi uma apresentação bem ampla, porque são muitos assuntos, mas aí surge uma dúvida, quem está passando por letramento, quem está passando por outra fase, ou a língua portuguesa, ou da metodologia canadense. Professor, parabéns pela fala. Os meus são pequenininhos, os nossos são pequenininhos. Mas, os maiores, como que a professora vê o uso de inteligência artificial, tipo o ChatGPT e essas outras, os maiores? Se isso... Porque, não sei, acho que não dá para negar essa realidade, existe. Então, como tratar dessa lógica com as crianças e a partir de idade? Me parece que nós vamos cada vez mais cedo descobrir isso. Então, é aquilo, como eu falei, os países de ponta, Finlândia, Dinamarca, Canadá, que já tinham adotado só o trabalho conjunto, ser humano, e computador, e tela e tudo mais, já estão revendo, já estão voltando. Então, de novo, vale a máxima do equilíbrio. Tá? Não dá para negar, como provavelmente na nossa época, não deu para negar a televisão. Eu lembro que o pessoal falava, a televisão vai acabar com a família, vai acabar com a escola, vai acabar com tudo, porque vem para casa da gente dar a ideia errada. E a gente lidou, trouxe para a escola, fez um bom uso, conseguiu equilibrar, e olha, com a tecnologia vai acontecer a mesma coisa. Foi um boom. O Covid precipitou mais ainda, porque a gente teve que adotar esse modelo, mas agora vai ter um pouco de recuo, sim, porque para evitar as dificuldades de relacionamento e uma série de coisas que surgiram pelo excesso da tela. Né? Obrigado, Gerson. Obrigado, Marco. Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. Não sei se recebeu uma mensagem sobre o curso da câmera digital do Léo Prime, que é um curso da área, que está falando sobre benefícios da tecnologia, como vai para vocês, como trabalhar no ambiente familiar. Mas isso é muita responsabilidade, muita seriedade, segurança, comunidade, porque a gente viu alguns modelos extremistas, né, de tecnologia, artificial, e os prejuízos que já tem na nossa geração de ansiedade, informações indevidas. A escola tem um programa, uma consultoria que hoje é a melhor do Brasil, pensado até o ensino médio, como vai ser utilizada a tecnologia em sala de aula. Sempre se atualizando, fazendo as melhores práticas, por exemplo, o ChatGPT hoje até o 6º ano não é uma matéria da escola. Mas para frente vai entender de ensino, isso é tudo planejado de uma forma que é impossível. Mas que eles não vão usar, que eles não vão ver, não vão testar, mas é uma coisa que nem a gente ensina, por exemplo, vamos no Google, a gente ensina para ele o que é uma pesquisa no Google, como fazer de melhor forma, como que eu checo a fonte. Então, o ChatGPT vai chegar lá também, como eu faço prompt. A gente vai fazer a curadoria. Isso. Para que eles saibam usar de forma... O ChatGPT é um nome comercial, né? Mais conhecido, mas é que nós vamos utilizar ela na sala. Nós já utilizamos ela de uma forma direta com as plataformas que vocês usam. Então, quem está no 3º ano para frente, usa a plataforma de matemática. Ela tem inteligência artificial, só não está errando o ponto de soma, ela dá mais assim de somas mais fáceis. Então, quando começa a aceitar, fica mais difícil. Então, isso é uma função do professor, não teria? Às vezes, é aquele momento, é claro que o professor vai ensinar a soma, ele vai revisar, assegurar que está sabendo, vai ser só a plataforma avaliando essa humanização, mas é usado. Tá? Então, obrigado pela pergunta, e aproveitando para fazer assim, comercial, que assim, eu como educador, e até porque também converso com esse curso, eu vi uma pesquisa com os diretores, com os treinadores, com pais, tá uma pesquisa bem ampla no Brasil, para falar assim, o que vocês entendem ser o mais importante para educar junto com as famílias, o que pode ser mais importante de informação para as famílias. E daí foi consenso, que era comunicar com a tecnologia. Por isso, daí escolheu o Léo Prime, que é um expert no assunto. E tenho certeza, assim, se a gente
tem um equilíbrio nisso, que é a palavra que a Clemária usou, a gente já está ajudando 90% como pais hoje, né? Lembrar que pai não é só ser amigo, né? Também colocar limite, né? Fazer planos. Situação, tem tudo isso. Então, quem puder fazer, faça, tá? A Lei Roberta está bancando isso, não é um parque praticamente, mais reduzido para as famílias que quiserem participar, tá bom? E aí, específicos para as famílias Lei vai ter aulas online, mas tem equipamentos ao vivo, né, também, para ter discussões. Então, é um programa só para as famílias Lei. Claro, todo o Brasil, né, mas é uma coisa específica para o nosso cotidiano, né? Como a gente usa a internet já na sala de aula, e tem antes dos nossos alunos, a gente tem essa troca de Olá, boa noite. Obrigada pela oportunidade de compartilhar a sua vida. Eu queria saber a sua opinião com relação. Eu tenho uma ideia para o terceiro ano ainda, mas é uma coisa que a gente sempre acaba conversando sobre isso nas rodas, né, nos aniversários. Como vai ser o vestibular? O que você pensa para o vestibular? Você acha que ele ainda vai estar nesse formato daqui a 10 anos? Eu espero firmemente que não. Tem todo um movimento nesse sentido. Essas linhas estrangeiras, muito do nosso material foi adaptado para o currículo brasileiro, porque o Canadá não tem de um, educativo de 2, high school, bem numa prova para fazer vestibular. Não, lá vai uma coisa só, esse olhar de formação integral, vai ser avaliado trabalho voluntário, vai ser avaliado estágio, não é só o conteúdo, é uma vida que está sendo criada e que está sendo olhada, e é em função disso que ele já vai para a universidade, não só no Canadá, nos Estados Unidos, em vários lugares. Então, eu acredito firmemente que em 10 anos, nossa, 10 anos muita coisa vai mudar. Tem que mudar isso também, né? A gente não tem nenhuma garantia. Eu posso te dizer que tem muito estudioso debruçado nessa linha. Tá. Tem uma equipe só para analisar. O Enem já tem um formato diferenciado, tá? É o que eu falo, ele se sai bem, porque o Enem, se o aluno sabe ler, compreender, relacionar, as próprias questões da prova se respondem umas às outras. Ele é feito de... Por que tem uns textos grandes? Por que não tem tanto texto? Porque a própria informação que ele precisa para responder as questões já estão na prova de outras questões. A redação, se ele souber ler os outros temas, ele já pode fazer uma secção nova de escrever. E é isso que a gente precisa ver. Os nossos alunos fazem, então não precisa melhor preocupação, porque eles não vão ter que estudar correndo no terceirão do ensino médio. Eles estão fazendo isso já desde sempre. Então, eu acho que o Enem já vai dar uma mudada também agora, para ficar mais adequado ainda. E, na medida em que várias universidades já estão trabalhando com a nota do Enem, o próximo passo é mudar a avaliação na universidade. Tem muita gente brigando por isso. E aí, trazendo um pouquinho do resultado da minha governo, né? Não é nem 100% dos alunos, não é 100%, nenhum aluno tem nota baixa na média nacional do Enem. Então, assim, não é que alguns alunos foram bem, todos foram acima. Teve umas notas bem altas. Teve notas, assim, muitas várias metodologias, nossa, sacaram muito das 10 melhores do Brasil. É que tem poucos em relação à quantidade de estudantes que prestam o Enem, né? Mas já está começando, são poucas as escolas que já chegaram no high school. Mas quem chegou já está começando aí uma história boa. Poucos ainda, né? Eu vou agradecer de novo a Clemária, agradecer a todas as famílias que compartilharam com vocês, que eu acho que como Clemária foi o mais precioso, tem conhecimento. Então, a gente está aqui para aprender. Muito obrigado pela presença. Convido novamente para participar do curso de Caminhada Digital. Um bom resto de semana para todos.